Então, pessoal, boa noite. Eu dei continuidade na gravação aqui agora para mais colegas aí quando precisar. Então, pessoal, nós, durante os módulos, né, cada disciplina ela vai ter algumas situações. Então, por exemplo, nós temos esse momento, que é um momento de bate-papo, que vai ser um momento de 10 horas. Nós temos também uma plataforma que é o Google Classroom, que a gente vai poder passar algumas informações aqui para vocês, algumas leituras, alguns materiais aqui, alguns debates aqui, tá? Oi, Paulo. Eu ia, é, eu ia, mas eu não estou gravando aqui. Depois no outro dia a gente configura aí. Vou gravar mesmo, tranquilo. Isso, não, tranquilo. A gente alinha aí. Fechou, valeu. Tchau. Liana aqui com o Paulo, umas tecnologias aqui. Então, eu vou mandar aqui agora, lá no nosso grupo, nossa sala do Google Classroom, que é que vocês vão entrar. Vou mandar lá. Aí, não sei se vocês já utilizaram essa ferramenta. Vou também copiar o convite e também a senha para vocês entrar na sala. É um ambiente virtual lá onde a gente vai trabalhar a parte do fórum e das atividades que vão ficar disponíveis para vocês. Eu vou abrir aqui para que vocês possam ver. Aquele link que eu passei para vocês, vocês vão cair aqui nessa tela, tá? É onde é que eu vou mostrar para vocês. Não sei se vocês estão vendo aqui, pelo menos aqui, onde que eu estou mostrando na tela. Na minha tela, vocês estão vendo? Sim, perfeito. Então, aqui vai ser... Sim, perfeito. O código da turma. Estou ouvindo. O código, você pode entrar de 3 formas. Você entra no Google Class, pede o código é esse aqui, é VAF7XGG. Pode digitar o código. Você pode entrar pelo terceiro, o link eu mandei, o segundo link é um convite, aí você clica e vai direto para cá. Ok. Se não conseguir também, eu vou mandar o convite por e-mail também. O meu foi tranquilo. Deixa eu até ver se eu consigo fazer isso aqui agora. Já pode entrar, Paulo? Ou Cleiton? Já pode entrar aí para vocês vendo. Eu vou conversando aqui, a gente já vai vendo. Eu vou fazer o convite aqui. A gente já entrou aqui, bastante gente. Já estou mandando o convite aqui por e-mail também. Vamos ver se vai tudo certo os convites aí, colegas. Quem quiser já pode ir entrando. Eu sei que 5 alunos já entraram aí. Esse aí, o Google Class, a gente utiliza para poder trabalhar a questão do fórum, as atividades ali, a questão das notas também. Vou tentar mais um pouco aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Parece que alguém está com problema no e-mail, por isso que não vai. Exercício. Isso, já foi aí, pessoal. O pessoal vai entrar. Então, assim, pessoal, o que a gente vai fazer? Primeira coisa é o nosso fórum aqui. Até para título de conhecimento, né? Eu sei que algumas pessoas já se apresentaram,
a gente vai utilizar essa ferramenta. Então, vou mandar uma mensagem aqui. Olá, pessoal. Vamos deixar aqui uma apresentação pessoal, falando seu nome, cidade e o que mais gosta em relação ao xadrez. Isso aqui também é importante, pessoal, por quê? Porque para a faculdade, quando a gente vai fazer a certificação de vocês, a gente tem que mostrar a plataforma, mostrar que vocês foram alunos, que então essa prova que a gente tem, né, que vocês, a Mauri, a Elaine, o Emanuel, o Fernando, de fato estudou é essa participação de vocês no fórum, nessas atividades, tá? Então, assim, primeira coisa, a gente vai se apresentar ali, né? Cada um de vocês depois vai falar ali o seu nome, qual cidade que é, o que você gosta em relação ao xadrez. E aí depois a gente vai, um pode comentar, fazer uma interação nesse sentido. Então, existe aí uma carga horária também para essas atividades. Aqui, pessoal, nesse espaço aqui, atividades, é onde que nós vamos colocar umas atividadezinhas. Então, aqui eu vou colocar depois o slide da aula, né? Mandar uma atividade para vocês preencher, sobre que tipo de projeto vocês querem trabalhar. Aqui são as pessoas, né, que foram convidadas, são o pessoal da turma, e aqui depois vai ter as notas, né, das atividades que a gente vai fazer. Então, vai colocar a gente vai criar uma atividade aqui, né, depois as notas de vocês vão poder acompanhar aqui também, tá bom? Então, aqui é esse espaço. Então, quando eu falar do Google Classroom, tem uma atividade, vamos responder o fórum, que a gente pode trazer um artigo, trocar alguma ideia, se vocês tiverem também alguma sugestão. Então, tudo que relacionar a nossa turma, que a gente quiser comentar referente a isso, vai ser aqui, tá bom? Alguma dúvida sobre essa parte aqui, pessoal? Tá tranquilo? Só não estou conseguindo entrar, Cleiton. Vamos lá. O que o senhor fez até agora? Você conseguiu clicar no link já? O que aparece? Quem falou que não conseguiu aí? Eu não estava na tela aqui para saber a pessoa. A Mauri. Ah, Mauri. Você clicou lá, Mauri? Clicou no link que eu mandei lá no grupo? Tem dois, né? Tem um da o Clica no segundo, vai. um segundo. Pois é, não está dando. O que Participar de uma aparece? turma. Participar da turma. Isso. Ok. Aí, ok. Só que não entra nessa página que a gente trabalha, né? Não está Qual entrando. página que aparece aí? Tem aquela, porque eu tenho o Educa DF aqui, que eu Clique no- trabalhava também com esse sistema aí, só que não deu para entrar, não, né? Botei minha senha aqui do Gmail, mas. Não pode ser institucional. Ah, tá. Entendi. Então Tem que vai ser ter que e-mail ser. normal. Entendi, eu vou entrar pelo meu particular aqui. Isso. Alguém mais não conseguiu? Todo mundo ok? Então, beleza. Quando eu mandar o material de leitura, o modelo dos projetos, tudo eu vou colocar ali, tá, pessoal? E aí vocês vão poder acompanhar por ali, tá? Quando tem alguma atualização, quando vocês entrarem, também eu informo ali no grupo, aí vocês pulam aí nesse local para poder ver as atividades, beleza? Então vamos lá.
o nosso módulo é sobre metodologia, né, da pesquisa científica. Geralmente, o pessoal, quando a gente faz uma graduação, é uma das disciplinas aí que o pessoal fica com mais medo, mas, pelo contrário, é a disciplina mais tranquila que existe, no sentido de que o professor trabalhar ela com um contexto interessante, na verdade, ela tem que servir para ajudar vocês. Meu papel aqui, nessa disciplina, é potencializar e ajudar vocês em algum tipo de projeto. Tá? Por quê? Porque é o seguinte, quando a gente fala de metodologia de pesquisa ou do trabalho científico, a gente vai construir um processo para um trabalho científico. E esse trabalho científico, ele pode ser, né, tanto um resumo, pode ser um artigo, pode ser um TCC, ele pode ser também uma dissertação, até no sentido de, né, a entidade, ela escolhe que tipo de trabalho a gente pode fazer, um relatório científico também. Bom, nesse caso, para essa proposta, o que a gente pensou? Né? Como a pós-graduação, né, que a gente está aqui, né, lato sensu, ela é um plus para que você alcance, quem sabe, um mestrado, ou é um momento do aprendizagem para que a gente consiga construir algum tipo de projeto, seja para uma prefeitura, seja para um estado, seja para uma escola, seja para uma associação, é aproveitar o que cada um de vocês deseja dentro desse processo para a gente poder auxiliar. Ah, eu não quero fazer nenhum projeto. Aí, beleza, então a gente vai construir pelo menos um básico, que é para vocês terem essa oportunidade de vivenciar alguma coisa. Bom, nesse contexto, né? Antigamente, lá na faculdade, falavam, vocês vão fazer um artigo, vão fazer um trabalho de conclusão de curso. Então, assim, aqui eu não vou obrigar ninguém a fazer no sentido geral, vão todo mundo fazer isso, vão todo mundo... Até porque, assim, a gente vai estar cumprindo um protocolo que muitas vezes a gente não tem, assim, uma necessidade muito grande. Porque a real necessidade da aprendizagem é quando o processo ele se encontra mais próximo à realidade do aluno, ou seja, você está pensando o que você está vivendo, o professor ele é apenas o processo de mediador, né? Naquelas perspectivas, assim, o professor é detentor de conhecimento, só ele sabe tudo. Isso aí é uma questão um pouco mais retrógrada que a gente tem que trabalhar. Né? Aqui o colega já falou assim, que tem interesse na produção de artigos. Né? Então, vamos trabalhar a questão do produto hoje para a gente entender. Né? Como que é o processo do conhecimento da produção científica. Então, eu sempre parto de um problema, né? De uma pesquisa, de uma necessidade. Né? Então, por exemplo, aqui, na escola, vou imaginar que eu estou aqui até na minha escola trabalhando hoje, e eu fui para casa, ainda estava sem internet lá. Falei, vou vir aqui no trabalho. Eu trabalho dentro de uma arena Pantanal, dentro de uma arena, que é a Arena Pantanal, né? A nossa escola, uma escola vocacionada de esporte que foi construída dentro de uma arena de jogo mesmo. Né? Aqui no Cuiabá tem a chamada Arena Pantanal e a gente acabou, né? O Estado acabou construindo uma escola aqui. Né? Então, vamos lá. Vamos partir de um pressuposto aqui que eu tenho um problema aqui na minha instituição. Eu preciso pensar numa solução, né, para resolver, mas para isso eu preciso construir um projeto para resolver uma tal situação aqui dos alunos, né, ou da sociedade ou da escola. Então, por exemplo, vamos dizer um problema aqui que eu tenho. Problema de currículo da escola. Por quê? Porque essa escola ela não foi construída, pensada, planejada, né? Ela foi criada assim, coisa meio louca assim de um ano para outro, e muitas coisas não foram organizadas, igual o currículo da escola. Então esse é um problema. Então aí o que eu preciso resolver? Eu preciso construir um currículo aqui na escola. Mas como que eu faço isso? Preciso fazer uma pesquisa. Que pensadores falam sobre a importância do esporte? Que educadores falam a importância da educação esportiva? Então eu analiso e faço uma pesquisa. Então eu sempre tenho na sociedade um problema. Para mim dar a solução, eu preciso fazer uma pesquisa
que a nossa essência é um projeto, sempre é um projeto, né, onde eu vou, né, descrever a situação que eu preciso pesquisar. Depois que eu faço um projeto de pesquisa, eu vou colocar lá, olha, eu vou estudar tal autor, né, eu vou analisar tal situação, né, e depois eu tenho a metodologia que eu vou explicar esse processo, beleza. Aí eu vou começar a desenvolver o processo. Que aí eu tenho um projeto, aí eu aplico esse projeto e aí eu vou começar a construir um resultado final. Ele pode ser um artigo, por exemplo, o TCC. Para o mestrado ele vai ser uma dissertação e para o doutorado é uma tese. Aí já é o produto final. Então eu tenho um projeto e eu tenho o produto final. E esse produto final ele pode ser um artigo também. Eu poderia chegar aqui, falar que ao final desse nosso módulo, todos teriam que fazer um artigo. Ou todos deveriam fazer um relatório, alguma coisa. Nesse nosso projeto aqui, dessa pós, essa ideia, nossa meta não é produzir um produto final, como um artigo. É, sim, trabalhar na perspectiva de construir um projeto. Por quê? Porque aí eu posso ajudar cada um de vocês, né? Ah, mas eu quero fazer um artigo. Você me ajuda? Vou ajudar. Esse é um produto final? É um produto final. A gente pode fazer? Pode. O que eu quero com isso? Auxiliar vocês a desenvolver algum produto científico aqui, tá? O projeto, a gente eu direciono mais assim, por quê? Porque vai ajudar, às vezes, você fazer um projeto para uma escola, um projeto para um evento, um projeto, quem sabe, para o mestrado. Falar, eu quero fazer mestrado. Então, eu posso ajudar a dar essa orientação de como construir esse projeto para o mestrado, né? Então, individualmente, depois eu vou mandar um formulário lá no Google Forms e deixar lá na plataforma para você dizer o que tipo de projeto vocês gostariam de desenvolver, tá? Então, assim, às vezes quem está trabalhando numa escola quer desenvolver um projeto. Ah, eu estou agora mais tranquilo. Eu vou fazer um projeto, por exemplo, um projeto na área de trabalhar como voluntário xadrez, né? Em alguma escola, numa praça. Veja que o importante agora é a gente construir esse processo, ou seja, a gente vai aprender lá o que é um objetivo, o que é uma metodologia, a gente vai poder construir isso aí. Ah, eu quero fazer tal coisa. Como que eu vou fazer? Como que eu vou descrever? Então, a gente vai aprender um pouco passo a passo disso aí. Bom? Ah, eu quero captar um recurso para fazer um projeto, para captar uma verba, né, de alguma entidade. Ah, eu preciso fazer um projetinho. O que é o projeto? É você mostrar, na verdade, o que você pretende fazer. E aí, depois que você fez, já é ação em si. Então, o projeto, né, vem do projetar, né, no sentido de mostrar como você quer fazer tal situação. Né? Então, vamos lá. Após aqui, foi um projeto. Eu tive que falar assim, olha, nós vamos pegar tantos módulos, nós vamos pegar tantos professores, a gente vai falar sobre esse cada módulo, né? Somando vai ter um evento científico, a gente vai fazer assim, assado e tal. Então, ao final do curso, o aluno vai poder ter oportunidade disso, ok? Então, tudo é um projeto, beleza? Alguém aqui tem hoje alguma necessidade assim de construção de um projeto, que tem interesse em desenvolver algum projeto, seja na área social, seja para uma escola, por alguma coisa? Alguém hoje está tendo alguma necessidade de construir um projeto para alguma determinada situação? Eu tenho. Pode falar. E qual que seria hoje, Rodrigo, a sua necessidade? Necessidade de montar um projeto para implantar o xadrez nas escolas públicas. E Ótimo. hoje eu tenho uma escola municipal pela prefeitura. É um centro de xadrez Antônio Borcati, onde é aberto para todo tipo de pessoas frequentar. Então, eu já dou aula lá, mas eu tenho bastante dificuldade em administrar as aulas entre iniciante, intermediário e avançado.
Então, correto. eu não sei, na verdade, seria mais de um projeto, na verdade, teria em mente. Um para montar um tipo de uma aula a seguir, mesclando esses três situações de atletas, iniciante, intermediário, avançado, e depois captar, implantar nas escolas. Mas essa implantação nas escolas, a minha ideia é não dar aula nas escolas, em sim passar o conhecimento para os professores de educação física que não têm o contato com o xadrez. Aí eles captar esses atletas e mandar para mim para esse centro de xadrez, onde que eu vou aperfeiçoar esses atletas. Entendi. Bacana. Esse projeto é para o município? Isso, para o município. Correto. Entendi. Entendi. Então, no caso, assim, né? É prefeitura, né? Prefeitura, isso. Qual que é mês você falou? De qual município? Lençóis Paulista. É grande ou pequena a cidade aí? Ah, tem 85 mil habitantes. Então é grande. É grandinho. 85 mil, deve ter umas 30, 40 escolas, como que é? Isso, Municipais. tem 36, se eu não me engano. 36. É entre Então escola não é tão municipal e escola estadual. porque o que que eu estou pensando assim? Essa ideia que você falou é muito boa. Então, assim, primeiro, você a ideia seria você apresentar um projeto para o município, você daria um curso e treinamento para os professores de educação física, desenvolver o xadrez nas escolas. Quando esse professor identificar os melhorzinhos, ele vai indicar lá para o centro, né, centro de treinamento aí, que vai ser um polo dentro da sua escola, né, para você poder dar treinamento e levar eles para competições, representação de município, né? Acho, Perfeito. acho que essa era a ideia, né? Isso. E, bom, então, por exemplo, a ideia desse projeto, então seria aí no caso o órgão aonde você vai apresentar, então seria apresentar para a prefeitura. Digamos que o estado, né, tem uma ligação também, mas aí o estado, né, por exemplo, o governo é a Secretaria de Educação do estado, né? Não sei se aí os estados, nos municípios têm autonomia para, mas você pode se oferecer também, por exemplo, no curso, quando você for dar para o município, faça um convite para o estado também, eles possam também levar, por exemplo, num sábado, né, os professores, né, do estado para visitar também, né, essa atividade, né? Legal. Eu estou também fazendo uma implementação hoje aqui numa cidade chamada Sorriso, e que eu fiz numa prefeitura. Eu tinha um amigo lá na secretaria, falei, ele já conhecia o projeto, ele falou para mim levar para lá. Eu estou começando um projeto piloto em 4 escolas. Eu vou fazer a doação do material, dos livros, né? A prefeitura vai pagar só essa formação. E aí, para que no futuro a gente consiga primeiro fazer um projeto piloto, né? E avançar, né? Então, acho que esse é o caminho, né? Você já fez o projeto piloto aí, né? Está Sim, sim, fazendo, já né? estou fazendo. Então, acho Eu que tenho esse um, é o caminho. Então, a gente pode ajudar, a gente pode ir construindo, que eu vou passar vários modelos de projeto, aí você pode ir adaptando esse modelo de projeto e a gente vai, eu vou te orientando, assim, dentro do possível, com as ideias dos nossos colegas também, para desenvolver esse projeto aí, beleza? legal, maravilha. Obrigadão. Beleza. Orlando levantou a mão agora. Oi, Cleiton, boa noite, tudo bem? Bom, Boa noite beleza? a todos. Então, Cleiton, eu também tenho uma ideia parecida com a do colega. Recentemente, eu comecei a trabalhar a ideia de um termo de referência, em que esse termo de referência, junto ao prefeito, com a ideia, né, toda a parte justificativa, objetivo do projeto, né? Mas ali na hora de execução, o objeto em si, a gente ficou com algumas dúvidas, né? Se de repente havia necessidade de ter mais termos de referência na hora de fazer a licitação com uma empresa, né? A ideia era fazer um termo de referência para achar uma empresa interessada nisso, né? Isso. Para ministrar aulas nas escolas, né? Formação de professores e para ter um centro de treinamento, assim, uma pessoa titulada, né?
poder tá pegando o pessoal mais avançado, né? E, E era basicamente essa a ideia. Eu fiz, mas assim, tem outras situações de interesse político que até agora não daram, né? E também eu tenho interesse de fazer um projeto em parceria com o Sesc aqui da minha cidade para tentar implantar um circuito de xadrez, sabe? Talvez uhum, aí umas 5, 6 etapas no ano, né? Porque é uma instituição que ela tem condições financeiras de arcar com os custos de um torneio, né? correto. É mais ou menos parecido àquele molde ali do Paraná, que tem agora circuito Sesc, né? De xadrez lá do Paraná, tem várias cidades. Isso. Também vi um evento que ele é um aberto valendo rate feed rápido, né? Também lá em Jundiaí também acontece em parceria com o Sesc, né? Então eu também tenho interesse de fazer um projeto com essa ideia também. E um terceiro projeto seria, de alguma forma, junto com o poder público municipal e estadual, a implantação de um centro de treinamento, de fato, em si, né? Um local, assim, com reforma. Precisa de uma reforma, né? Tem um local e a gente precisa reformá-lo, mas precisaria de emendas, né? Parlamentares aí para reformar, eu acredito, né? Então, seriam mais ou menos esses 3 projetos, não sei se você conseguiu entender a ideia. Sim, sim. O primeiro, quando ele fala em termo de referência, quando a gente faz um termo de referência, né, uma proposição para, pode ter dois caminhos. Fazer um termo de colaboração, que aí não precisa de uma empresa, você pode pegar uma entidade sem fins lucrativos. Dar um exemplo. Você é de qual estado? São Paulo. São Paulo? Vamos imaginar assim, Federação Paulista de Xadrez. Ela se colocaria à disposição para receber o recurso para poder executar uma situação. Um exemplo. Ela vai dar a formação, ela vai comprar material, digamos, a prefeitura dá 50 mil. A federação compra lá 20 mil de material, vai fazer uma 20 mil de formação e, por exemplo, tanto valor, ela vai contratar um professor para prestar o serviço da prefeitura. Então, como entidade sem fins lucrativos com termo de colaboração, pode. Se for uma empresa, né, e aí tem que abrir de fato, se for um valor menor, e existe um valor que até 50 mil, existe a dispensa de licitação para a prefeitura, né? Só que aí Aham. assim, esse é um valor global, não é para cada secretaria. Então, assim, geralmente se a secretaria já gastou isso aí, dá, mas, por exemplo, às vezes é coisa pequena, assim, 20, 30 mil reais, para que a prefeitura não precise fazer uma licitação completa, né, de um item assim, barato, tem dispensa de licitação. Mas o certo aí, quando é um valor mais alto, né, que não é termo de colaboração, aí faz uma licitação, aí tem que ter as empresas, tem várias empresas, então é Uhum. tudo uma burocracia, né? Eu entendo. Você vai trazer o mestre para cá para fazer para ele fazer ele aprofundar, né? Com o pessoal num centro de treinamento. E Só os salários dele durante 1, 2 anos já ultrapassa esses valores, né? Então, nesse isso. caso, você falou seria uma formação específica, um curso lá de 30 horas, né? Isso. O melhor mesmo, assim, primeiro, é que existem umas limitações, por exemplo. Não sei como que está a sua situação hoje da Federação de Xadrez de São Paulo, né? E tem entidades que captam recursos, que ficam com problemas, né, e não conseguem fazer mais convênios, né? Mas, assim, Uhum. hoje pode ser feito alguns convênios, por exemplo, dar um exemplo hoje, né? Existem outras entidades, né, nacionais, federações, entidades, assim, Associações, né? que, por exemplo, que não tenha, por exemplo, vamos dizer, por que eu falei federação? Porque não tem duas federações de xadrez em São Paulo, né? Aham. E o contrato tem que ser por inegibilidade, ou seja, somente aquela entidade é capaz de prestar aquele serviço. Não daria para ser uma associação de xadrez, porque pode ser que dentro do estado tenha mais de um, e se você dá exclusividade para uma, você está ferindo o princípio, né, da legalidade. Então, o que que a gente faz? A gente pega só uma entidade que só tem ela, por exemplo, uma federação. Só tem uma federação no estado. Então, a gente pode Uhum. contratar por, né, elegibilidade. Só tem ela. É como aqui,
no estado a gente faz esse termo porque a gente só é a nossa federação. Em outros casos, né, também, que é outras atividades esportivas também, pode ser por outras, igual o esporte, por exemplo. Eu vou fazer um contrato com a prefeitura para desenvolver um projeto de futsal. Tem que ser a federação de futsal, não pode ser um instituto, né? Porque tem vários institutos aqui que poderiam atender o futsal. Então, vou contar Uhum. elegibilidade só com a federação de futsal. Então, isso é um exemplo, tá? Como que poderia ser resolvido esse contrato aí. Mas depende muito da política, né? E aí vai depender muito da prefeitura. Beleza. O segundo caso que você tinha falado, qual que era mesmo? E agora eu viajei tanto. Um circuito com Sesc aqui. Né? Não, é bom, porque inclusive, né, depois, se você quiser mandar um WhatsApp para mim, eu vou te mandar. Não sei se você tem o contato do Paulinho, né? Qualquer coisa, eu te mando o contato dele. Ele te fala os caminhos aí para você poder, né, fazer essa parceria com o Sesc lá. Né? Às vezes ele fala, ó, aí Beleza. você leva um projeto mostrando, ó, no Paraná é assim, vamos fazer assim. É ótimo, né? É, isso que eu pensei em fazer. O Paraná é assim, mas no caso não seria em várias cidades, seria aqui na nossa cidade. Isso. E também, às vezes, quando você não tem o apoio de uma cidade, de uma entidade grande, você pode, né, se o xadrez estiver em várias escolas, você faz o circuito, faz na sua escola, depois faz na outra escola, depois faz na outra escola também é uma maneira, né, de você, às vezes não tem toda uma infraestrutura, você poder aportar isso aí com vários parceiros, né? Aham. Né? E o terceiro que você falou ali foi referente. Era alguma forma de levantar um dinheiro para reformar um espaço, para fazer um clube, um centro de treinamento. Isso. Hoje em dia, a questão das emendas de reforma, o pessoal tem realmente fugido um pouco desse caminho. Por que eu falo isso? Porque aqui é o seguinte, existem as empresas que pegam esse serviço. Então, fora o processo licitatório que tem que fazer, as empresas que são muito, né, tipo, pegam uma empreitada de 6 meses, o cara demora um ano para fazer, aí fala mais feito. Às vezes tem uma empresa que pega um monte de serviço, coloca 2 pessoas para trabalhar e não consegue fechar o contrato. Às vezes é bom você pegar um lugar, um centro cultural, um local público que às vezes não tem tanta utilidade, né, uma sala, e aí levar o clube para lá. Eu já levei clube para biblioteca, vários clubes esportivos, né? Aqui na arena tem salas também. Fiz uma parceria com o shopping também, né? Nós temos um shopping aqui que não é muito utilizado, né? Porque saiu um outro shopping muito maior, todo mundo foi para lá. Então, como eles tinham algumas salas ociosas, eu fiz uma parceria, né? E aí, com essa parceria, eu consegui levar a gente para o shopping, né? Inclusive, esse final de semana tem um torneio de xadrez lá, e assim, tinha 60 vagas, porque não era tão grande espaço, e preencheram aqui muito rápido, né? E e tem visibilidade, né, no shopping, né? Bom, então são ideias aí para você pensar, mas tudo isso cabe projeto aí, após aí os nossos debates, você vai estar mais bem preparado aí para se Beleza. aportar aí nessas iniciativas. Alguém mais? O Emanuel. E Emanuel, como está Meu, bem, amigo? tudo bem? Bem, Consegue me ouvir? sim. Beleza. Então, eu também tenho. Ai, tira isso daqui. Eu também tenho, é, pelo menos um projeto. Aí onde eu estou laborando, na escola onde eu estou laborando, estou preparando um clube de xadrez. E, bom, e o objetivo do clube é que a comunidade possa, digamos assim, aproveitar digamos assim, essa oportunidade de crescer na disciplina e que também a disciplina cresça com a comunidade. É, aí onde estou laborando, o xadrez não tem muita hegemonia, não tem muito reconhecimento, então
acho que é, acho que um clube de xadrez, numa escola, abre as portas a muitos estudantes, a muitos meninos, meninas que têm curiosidade pelo jogo, que têm curiosidade pela disciplina. E, assim, acredito que esse seria o primeiro passo. Já tenho algumas coisas avançadas, eh, já temos as peças, temos os meninos fizeram eles mesmos os tabuleiros de xadrez e bom, estamos ainda com algumas coisas por concretizar, como eh, as mesas, todavia falta por fazer as mesas. Estou pensando em fazer pelo menos umas 20 mesas para para que pelo menos acolher a 40 estudantes, 40 alunos no clube de início. E, e bom, por aí que está tudo. Logo já os relógios, tudo mais. E isso, pelo menos a longo prazo. Espero, eh, talvez, no transcurso desses meses agora, março, abril, acho que máximo até junho, concretizar tudo aí que tenha que ver com o clube. Aqui, na República Dominicana, as coisas são muito devagar. Com relação, por exemplo, à questão de apoio, mas, enfim, o importante é resistir e persistir. Então, essa é pelo menos a ideia que eu tenho e poder contribuir aí um pouquinho com a comunidade e que o jogo cresça. Essa é a primeira ideia. Logo, a longo prazo, se, se a oportunidade estiver, gostaria também de, quem sabe, propor uma liga de xadrez para a Federação Nacional. Foi uma ideia que eu já, como fala, eu comentei para o presidente da federação, Pedro Domingues Brito, e ele me disse que a minha ideia era fazer uma liga de xadrez, uma liga nacional de xadrez, tomando em conta os clubes que há no país. Mas ele me falou que tomasse em conta melhor as associações, as, as, as associações de xadrez que estão no país. Imagino eu que me falou isso mais pelo fato de que as associações estão mais organizadas que os clubes mesmo. E, bom, quando ele me falou isso, surgiu em mim a necessidade de talvez propor uma certa organização com relação aos clubes, porque eu estive pesquisando, assim, na organização geral do xadrez aqui em Dominicana, que não há um registro na Federação Dominicana dos clubes de xadrez que há no país. Então, eu acredito que a federação, aqui eu sou uma federação principal, eu acredito que os clubes que se fazem devem estar registrados na federação. Pelo menos eu penso assim, que deve ter algum registro para ir, pelo menos, dando um monitoreamento, tipo uma... ai, não tenho a palavra assim certa agora mesmo. Mas, enfim, e dando um seguimento da evolução dos jogadores, das pessoas que jogam nos clubes e poder ter assim um maior controle do nível é, enfim, das pessoas que jogam xadrez aqui. Então, essas são algumas ideias. Mas, no início, é isso. É o jogo, perdão, é o clube de xadrez. O clube de xadrez, lá na escola onde estou laborando, e pouco a pouco ir crescendo a partir da comunidade onde estou laborando. Esse é meu ideal pelo momento. Bacana, é isso aí. Aqui no Brasil, a gente tem algumas estruturas, né, organizacionais. Então, vamos imaginar, tem a Confederação Brasil. Dentro das federações, tem
dentro dos estados tem as federações, dentro dos municípios tem as associações, né? Essa é a estrutura, né? Todas essas entidades são sem fins lucrativos, né? Aí o clube, eu também posso ter um clube de xadrez dentro de uma escola, né? Só que ela seria uma unidade dentro da escola, né? Dentro da escola. Então, aí eu teria associação municipal, e aí dentro aí tem uma escola e tem um clube na escola, né? Aqui no Brasil também tem clubes de xadrez privados, clube de xadrez. E aí, para você se inscrever, aí você teria, por exemplo, você paga para ser filiado ao clube, né? Por exemplo, Clube de Xadrez de São Paulo. É um clube tradicional, vários anos, né? Tem há mais de 60 anos, se eu não me engano, é bem, bem antigo, né? Aí tem clube privado ou municipal. Acho que dentro da escola mesmo, né, pode ser clube. Mas, assim, de experiência que a gente tem, seria bom montar dentro da escola sempre monta clube, porque é mais fácil, né? Mas, assim, por exemplo, quando já é uma questão mais política, a gente pensa na associação, por quê? Porque a associação, ela, ela tem voz e vota na federação do Estado, né? É como se fosse uma federação que votasse na confederação. Então tem um pouco disso, dessa organização assim, política, administrativa também. Eu não sei se é assim aí, né? Você comentou um pouco, né? Que às vezes talvez aí possa não ser, né? A federação, uma associação, né? Registrada, né? Na federação, por exemplo. Né? Sim, sim, as associações estão registradas na federação e o pessoal que dirige essas associações tem voto, tem voz e voto na federação para eleger o corpo central da federação. É assim. Isso, Uhum. então é como o Brasil também, interessante. Então, a proposição de um clube dentro de uma escola é importante, né, para levar, né, as crianças a conhecer. Eu fiz um projeto aqui no Brasil chamado Xadrez como Ferramenta de Inclusão Social. Foi como fosse um clube, e através desse clube eu criei monitores de xadrez, que eu ensinei para um grupo, 50 alunos. Desses 50, 10 top. Aí eu comecei a levar treinei, capacitei, dei camiseta, dei uniforme, dei estrutura. Eles aprenderam e aí com eles começaram a me ajudar a ensinar xadrez para outros alunos. Tinha alguns horários que é só eles que ensinavam xadrez. E o projeto ficou tão legal que as escolas me pediam, e aí eu levava os alunos em outra escola para eles pudessem dar aula. Porque como eu não dava para mim para várias escolas, a gente criou um multiplicador do xadrez. E aí eu consegui até ganhar o prêmio do Ministério da Educação e tal. Tem uma plaquinha aqui de um prêmio que eu ganhei do Ministério da Educação. Nesse processo. Então, assim, foi muito bom. E aí a gente começou a viajar, começou a participar de eventos, foi bem bacana. Então, acho que esse é o caminho mesmo. Alguém mais tem algum projeto que tem interesse em desenvolver? Alguma ideia? Ô, Cleiton, eu não sei onde que eu coloco a mãozinha para levantar, mas eu abri o microfone. Eu tenho interesse no projeto, mas o meu projeto é para arrecadar fundos para levar os meninos para os torneios. Porque já faz um ano que eu já tenho esse projeto de eletiva na escola, só que quando você vai levar os alunos para participar de torneios fora da escola, a gente não tem condições de levar os alunos, porque não tem recurso para o transporte, sabe? Então, queria saber se tem algum projeto que a gente pode trabalhar em relação de arrecadação de fundos para transporte, né, alimentação, que tem torneios, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de Xadrez, né, escolar, que acontece sempre lá de Minas, São Paulo, por aí. E aí eu tive os alunos doidos para participar e a gente não teve condições porque o custo fica alto. Eles têm que pagar transporte, hospedagem, pagar as taxas, né? A CBX, a taxa de inscrição de cada aluno. Então, assim,
E a escola não tem condições de bancar, né? A escola pública não tem condições de bancar para todos os alunos. Então, eu queria saber se tem algum projeto em relação de arrecadação de fundos para transporte, essas hospedagens, essas coisas, sabe? Esse trâmite de que você tem que pagar para o aluno participar. Porque se a gente tivesse condições, a gente pagava para todo mundo, né? Para ver os meninos competindo fora, né? Aí eu queria saber se existe algum projeto em relação a isso. Que município que você está, Mauri? Rapaz, para tu ter ideia, eu estou no coração do Brasil, eu sou do Distrito Federal, É? Você é escola, caso, é do a escola estado ou pública. do distrito? Não. A escola aqui é escola do Estado de Educação do Distrito Federal. Entendi. Porque aqui, por exemplo, vamos lá, né? Sim. O primeiro caminho para captação de recursos, para execução de alguma situação, né? Ela pode se dar por uma entidade, né? Entidade, com uma doação por um fim, né? Ou doação voluntária ou alguma coisa de secretaria. Então vamos lá, por exemplo. Quando eu comecei meus primeiros projetos de xadrez, logo fiz uma associação, personalidade jurídica. Por quê? Para você poder captar recursos, né? Porque hoje, assim, hoje o Estado, o próprio município, ele não pode chegar assim, por mais que o seu projeto seja bom, vamos imaginar lá uma prefeitura tirar o dinheiro dela e dar para você. Então, existem processos legais para que esse dinheiro consiga sair de uma prefeitura, sair de um estado e aportar uma necessidade pública, né? Então, vamos lá. Como que isso dá para fazer hoje? Em termos de município, até em termos de estado, o mais fácil hoje é você ter uma entidade, uma associação, né? E buscar algumas, por exemplo, doação de emenda, ou alguma verba, né, de algum edital, né, para essa captação, entendeu? Porque hoje lembra que, eu não sei se acontece muito com vocês, sempre acontece muito comigo, porque eu sempre trabalhei nessa área de projetos e tal. O pessoal sempre fala assim, dinheiro tem, o que não tem é projeto. Então, aqui o pessoal fala muito isso, né? Muito isso. Porque, por exemplo, assim, aqui no Brasil, cada deputado, aqui, vou pegar do meu estado, tem direito a 8 milhões por ano e um deputado federal a 190 milhões por ano de emenda. Então, se hoje a gente chegar num deputado e falar assim, eu quero 1 milhão, né? Eu quero uns 100 mil, para resolver o seu problema ia ser baratinho, uns 30, 40 mil resolveria. Mas como que ele vai pegar o dinheiro que é da emenda dele e entregar para você? Não tem como. Existe um processo, que é assim, você tem uma entidade sem fins lucrativos, você faz um pedido, uma requisição para esse deputado na Assembleia, solicitando X valor, 100 mil lá, para manter essas crianças viajando o ano inteiro. Aí você vai colocar no projeto, que você vai pagar passagem, você vai pagar hotel, vai pagar alimentação, você vai pagar inscrição, vai pagar tudo que você precisa. Esse pedido vai chegar na Assembleia, a Assembleia vai olhar esse pedido, o deputado fala assim, eu tenho um compromisso político com essa tal pessoa. A gente não pode esperar que alguém vai dar um dinheiro sem nenhum comprometimento. Isso eu sempre falo para a minha comunidade do xadrez aqui. Nós recebemos 2 milhões de emenda. Agora, eu como presidente, tenho um armamento político com eles. Eu preciso dar uma contrapartida para eles. Liguei para todos os meus parceiros, falei, olha, vamos votar no fulano para deputado, não sei o quê. Se a gente não fizer isso, não tem como o deputado, a gente achar que a gente está no mundo, né, de faz de conta que assim todo mundo vai nos ajudar de graça. Não existe isso aí. Quanto mais cedo a gente aprende a amadurecer nesse ponto, beleza. Por que que as pessoas crescem muito politicamente no sentido de o cara quer ser vereador, o cara quer ser o quê? Porque ele tem acesso a dinheiro, tem acesso a recursos.
né? E esses compromissos financeiros são aportados para quem tem um engajamento na comunidade. Aí imagina você é político, você ganhou porque pessoas votaram para você num determinado segmento, que é professores. Aí vem a classe caminhoneiro, por exemplo, tem uma requisição. Tem alguém dos professores. Quem que você vai investir dinheiro? Uma classe que você não teve apoio, porque você precisa se manter no poder. Então, assim, só estou dando uma explicação geral, que isso é muito importante hoje. Então, depois que você tem entidade, você tem que buscar, né, esse parceiro nesse sentido, e aí ele vai responder o seu ofício. Vai ser destinado tantos R$ 1.000. Beleza. Aí, beleza. Aqui no estado funciona assim. Aí eu faço um projeto, mando para a Secretaria de Esportes do Estado, a secretaria pega o projeto, faz uma análise técnica, correto? Faz uma análise técnica. Beleza, esse projeto aqui passou. Beleza. E manda pro o jurídico da secretaria, a secretaria analisa, beleza. A secretaria tem um caixa. O deputado pega o dinheiro da Assembleia, transfere o dinheiro para a secretaria, esse dinheiro cai dentro da secretaria, junto com o ofício, né, falando, ó, esse dinheiro é para tal instituição. Aí o cara, o que a secretaria faz? Ela faz um convênio, um termo, né, convênio, falando que o dinheiro está indo para você e tal. Você abre uma conta, manda para a secretaria deposita o dinheiro. Aí ela depositou o dinheiro para você, aí você vai, executa, faz atividade, faz relatório, guarda, beleza, e depois presta a conta do recurso. É assim que é feito hoje aqui no governo do estado do Mato Grosso. É assim que provavelmente é feito nos outros estados também, né? O que nos distancia desse processo? Primeiro, a entidade precisa ter, tá? Se você não tiver uma entidade, às vezes o cara pode até falar que tem o recurso, mas vai fazer o quê? E o segundo, mais importante, que é a questão política, né? Porque hoje, por exemplo, assim, a gente pode ir aqui no empresário, aqui na esquina, falar assim, eu preciso de R$ 1.000. O cara tirar R$ 1.000 do lucro real dele é muito difícil. Passei a minha vida inteira aí, hoje estou com 39 anos, os 34 anos, que é batendo muita cabeça, sabe? Eu tinha as entidades, mas eu ainda não buscava ser parceria política. Eu sempre fui um cara neutro, não queria depender de nenhum político, não gosto até hoje, né? Mas sempre entendi que se eu quisesse trabalhar com grandes recursos, eu precisava ter um padrinho político, um parceiro. Por isso que eu conheci um deputado, me apresentei toda a proposta do xadrez, né? Mostrei como o xadrez é importante, como o xadrez pode crescer, como esse público poderia ajudar potencialmente ele de fato político. E hoje, quando eu chego para alguém e falo que eu tenho uma federação, que hoje nós estamos presentes em 95% dos municípios do estado, eles me atendem diferente. Hoje eu tenho todas as 160 escolas, em 120. Então, assim, hoje a conversa é diferente. Então, hoje eu vou para uma conversa, né? O que você precisa? Ah, eu preciso de 500, preciso de 1 milhão. Então, eu não consigo, né, trabalhar com uma política pública de Estado com 30 mil, com 100 mil. Né? Mas a gente tem essas necessidades de levar as crianças. Hoje eu não consegui captar recurso para especificamente porque eu estou num projeto político de massificação do xadrez no Estado. Mas os meus próximos passos vai ser essa também. Construir material para poder viajar, né? Entendeu? Mas basicamente assim, como que é essa prospecção política, como que a gente pode pensar em termos de projeto. Primeiro passo, ter a instituição. Segundo passo, procurar esse viés político, porque a gente dificilmente, né, alguém vai aportar assim, né, realmente falar assim, ó, vou te dar um dinheiro aqui, independente se o seu projeto é bom ou ruim, né, precisa sair de uma fonte que não seja um lucro do empresário, né, que senão a gente só vai tomar não na cara. Entendeu, Mauri? Entendi. O político eu conheço.
Agora, o que falta é escrever no papel, é montar uma associação, um clube, para poder mostrar para ele que, se não for de imediato, a curto prazo, ele vai ter eleitores que possam votar nele. Ou ele, ou o nosso jogador, ou os pais dos nossos jogadores. Seria Isso. assim? Igual assim, não é uma coisa fácil de fazer, porque às vezes você fala isso, o pessoal meio que se assusta. 4 anos atrás eu toquei nessa ideia que se a federação quisesse crescer, a gente deveria pensar mais politicamente do que tecnicamente. O pessoal quer saber de jogar xadrez. Só que eu sou federação, tá? Sou presidente de federação do estado hoje. Falei isso como eu nem falei para apoiar político nenhum, só falei o seguinte: precisamos ter essa visão. Rapaz, os caras queriam me lixar, né? Hoje eles entenderam, né? Mas houve um processo de maturidade, né? Então, assim, não é uma situação fácil, porque quando você lida com política, algumas pessoas entendem que a política é algo necessário, algo importante para a sociedade, só que outros já veem a política como algo ruim, né? Lula, Bolsonaro, não sei o quê, se não votar no Lula, você é meu inimigo. Então, assim, são totalmente coisas extremas. Política é o que a gente faz aqui, estou conversando, estou orientando, vocês estão me ajudando, a gente está ajudando o professor, é um ser político, né? Então, assim, tem diferença nisso, a gente tem que ter esse cuidado, né? A gente não pode ser extremista nem muito ignorante nesse sentido, né? Aqui tem um colega que escreveu aqui, eu vou passar a palavra para o Fernando. Cleito, quando você fala em instituição jurídica para captação, além de associação, quais seriam outras? Não tem. É que assim, que a gente pode hoje entender de uma entidade jurídica sem fins lucrativos? Que hoje nós somos entidades físicas, né, com o nosso CPF. Nós temos entidades jurídicas com e sem fins lucrativos. Com fins lucrativos é uma empresa normal que você pode abrir para ganhar alguma coisa, dinheiro com algum, né, comércio, né, restaurante e tal. Sem fins lucrativos é que assim é uma entidade jurídica também, só que ela não tem necessidade de vender algum produto e ganhar dinheiro, né? Nós temos que a sua essência de captação ela se dá para ajudar uma pessoa, não seria para ganhar dinheiro para você, né? Então, além de associação, tem instituto, centros de treinamento, centros de pesquisa. O nome não federação, confederação. Então, assim, o nome ele só articula quanto à ampliação e o local, por exemplo, confederação nível nacional, federação estadual, associação nível municipal, instituto. Eu posso ter instituto de nível municipal, estadual ou nacional. Aonde vai estar a diferença nesse processo? É no estatuto. Então, às vezes, a termologia, em termos de associação, instituto ou fundação, por exemplo, ela tem algumas necessidades específicas básicas para ser atendida, mas na prática vai decidir o que você tiver dentro do estatuto, tá? Então não tem problema. Mas a minha ONG também, né? O ONG também pode ser. Tudo vai depender da sua necessidade, ou seja, o que você quer atender, né? A que público você quer atender, né? Então, aí depende o que nome fica mais adequado com algumas finalidades, né? Porque ONG é organização, né, não governamental, né? Então, tem algumas particularidades específicas também, né? Beleza? Fernando, Pois é, e não só uma dica aí aos professores que trabalham nas escolas, que a própria PM é uma entidade sem fins lucrativos. E através da PM é possível que a gente consiga algum projeto incentivado, por exemplo. Aqui na minha cidade, em Santos, nós temos o Promify, que é o Programa Municipal de Incentivo Fiscal ao Esporte, e é um projeto incentivado municipal, e nós conseguimos já o segundo ano consecutivo a aprovação desse projeto e um patrocínio. Nós temos hoje em dia o patrocínio da MSC. E quase uns 10 anos atrás, mais ou menos, também nós conseguimos aprovar através da lei do Ministério do Esporte, que já é uma lei federal, pela própria PM da escola, que acho que foi a primeira PM a conseguir um projeto
aprovado no Ministério do Esporte. Infelizmente, naquela oportunidade, não conseguimos o patrocínio, que realmente é mais difícil, né? A lei do Ministério do Esporte, através da... me fugiu agora. O imposto de renda, né? E, no caso aqui, o projeto municipal da nossa cidade é através do IPTU. Então, assim, através da APM da escola é possível se montar um projeto, né? Porque ela é uma entidade sem fins lucrativos e, de repente, buscar em um projeto incentivado, né? Isso. E o que vai definir se essa APP, que é Associação de Pais e Mestres, né, como a gente chama no Paraná, aqui no Mato Grosso chama de CDCE, que é a termologia Conselho, né, Deliberativo, e é a questão do estatuto, é muito importante isso. Lá no estatuto, né, da escola, seria, ela tem que estar, né, pelo menos órgãos aqui, né, que a gente vai cadastrar, seja associação, seja estatuto, instituto, sempre analisam sempre o estatuto da entidade. Então, assim, pode ser que, às vezes, uma escola tem um estatuto que ela precisa ser alterado para fazer essa captação. Então, é muito importante, né, entender o que o Fernando falou e também ter essa necessidade de quando for fazer algum tipo de convênio, se tudo que está lá naquele estatuto daquela escola está condizente com a legislação atual. Né? Hoje tem os princípios da contabilidade, de prestação de contas, né? De uma legislação que precisa estar atento dentro do estatuto, senão não é aprovado. Né? Doação de imposto de renda e lei Rouanet são também opções. A doação do imposto de renda ela serve para pessoas físicas e pessoas jurídicas. Né? Como isso se dá na prática? Hoje, em termos municipais, tem os chamados Conselhos Municipais da Criança e do Adolescente, CMDCA, que a gente chama nos municípios, né? E aí é o seguinte, como que acontece isso na prática? Vamos lá tentar explicar aí, por exemplo. Eu tenho um empresário, né, que ele paga aí, hoje nós pagamos, né, imposto de renda, né? Então vamos imaginar lá que o empresário pague R$ 100 lá do imposto. Trabalhar aqui, 1 milhão, né? Mas que pague 100. Antigamente era 1%, agora, se eu não me engano, agora até 2%, que eu não estou mexendo mais com essa legislação. Mas o que a gente tinha que fazer anteriormente? Você pega o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente do seu município, pega a sua entidade, inscreve no município, escreve nessa entidade, nos Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, eles recebem, você tem que fazer um processo, eles recebem a sua entidade, né? Aprovam a sua entidade, você faz um projeto, eles aprovam o conselho, aprovam o seu projeto, e aí, beleza. Aprovado, você precisa achar o doador. Aí você pega um empresário lá, por exemplo, empresário. E aí que ele tenha o valor para fazer a doação. Né? Vamos dizer que ele tem 1 milhão lá. Ele tem lá, vai fazer a doação, ele tem tem gente que agora em Campo Novo do Parecis, tinha gente muito rico. O pessoal da área do agro lá era muito forte. O cara tinha em torno de 300 mil para fazer o abatimento de doação, só que ele não fazia tudo. Então, eu diria que, vamos dizer que 1% dele seria esses R$ 300 mil. Então, ele tem 300 mil de doação. Imagina quanto que um cara desse não ganha. Na época, eu nunca esqueço desse valor. O contador dele falou que ele tinha esse valor. Mas vamos dizer que pegue 1% de um cara mais tranquilo, que dê R$ 100 mil. Aí, o que é feito? A prefeitura, ela gera um boleto com os dados pessoais dessa pessoa e ela paga esse valor lá que ela quer doar. Vou doar aí 30 mil. A prefeitura gera um boleto com os dados dessa pessoa. A pessoa paga esse boleto, esse dinheiro vai para a prefeitura pega esse dinheiro, depois manda para o conselho. A pessoa que tem um projeto aprovado, né? Eu pego e falo assim, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, o Fernando. O Fernando, ele é meu patrocinador.
eu fecho com ele, ele falou que vai fazer uma doação de 30 mil reais. Eu vou chegar para o conselho e falar, olha, eu tenho uma doação aqui de 30 mil reais, está aqui o meu projeto, e o nosso parceiro vai fazer o pagamento. Ele faz o pagamento pela prefeitura, aí esse dinheiro vem para o conselho, e esse conselho autoriza a execução do projeto. A prefeitura, tem umas prefeituras que elas fazem a transferência direto do dinheiro para a entidade. E geralmente parte desse dinheiro vai para o conselho. 20% geralmente às vezes vai para o conselho, depende do conselho. Esse documento que o cidadão pagou lá, do valor, ele vai pegar isso para bater no imposto de renda, ele vai dar para o contador. O contador vai abrir o programa lá, vai pegar o CNPJ do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, digitar naquele campo doações e vai colocar o valor e vai abater, tá? Então, assim, esse dinheiro fica na prefeitura, né? Geralmente 80%, 20% vai, e aí depois essa associação ela faz a prestação de conta para a prefeitura, logo a prefeitura faz a prestação de conta para o Tribunal de Contas. Então, esse processo é o processo do doação do imposto de renda, que é através do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente dos municípios, tá? Agora, a Lei Rouanet, eu acho, se não me engano, é mais na área cultural, né? Mas tem a questão dos projetos que são aprovados do Ministério do Esporte. E aí, qual que é o caminho, né? Eu nunca peguei também desses, mas qual que é o caminho? Primeiro, você tem que aprovar o projeto, sem recurso nenhum. Você vai lá, aprova o projeto. Depois que você aprova o projeto, ele autoriza você a fazer essa captação do imposto. Aí você tem que achar uma empresa que precisa fazer uma doação, e aí você apresenta o projeto, né, para a empresa, e a empresa que tem que fazer essa dedução fiscal fala assim, eu vou fazer a dedução de 100 mil. E é feito um processo, ela faz a doação para a entidade, depois ela pega esse valor e abate em questões fiscais, eu acho que do próximo ano, se eu não me engano. Geralmente, basicamente, é assim. Agora, da Lei Rouanet, se eu não me engano, é mais na área cultural. Eu não li especificamente a questão da Lei Rouanet e tal, né, sobre isso aí. Tá bom? Deu para entender um pouco? Mas qual que é a coisa mais importante de tudo? Esse processo tem que ter uma entidade. Geralmente tem um tempo de carência, tá, gente? Não, assim, não crio hoje, capta amanhã. Então, no mínimo, para algumas questões, é 1 ano, 2 anos. Para a captação de recurso estadual, aqui é 2 anos. Às vezes, para o município, é 1 ano. Às vezes, depende do edital, ele não pede, né? Nenhum ano. Tudo vai depender do edital. Mas a orientação é fazer uma entidade para poder captar esse tipo de recurso. A MEI é uma entidade privada com fins lucrativos, não pode. Tem que ser sem fins lucrativos, tá? A MEI é uma entidade de pessoa jurídica de direito privado, mas com fins lucrativos, tá? Não pode. É como se fosse uma empresa, né? Você pode ter uma MEI e prestar um serviço para a prefeitura, por exemplo, participar de uma licitação, vender material, ser professor, dar uma consultoria, aí você pode, mas é como empresa, né? Não seguiria num termo de colaboração, como eu dei o exemplo antes. Mas para participar de uma licitação para executar algum tipo de serviço, aí pode. Lembrando que o MEI, né, limita-se, né, a um valor específico anual, acho que, se não me engano, é 81 mil reais por ano. Alguém mais levantou a mão? Mário? Boa noite, Cleiton, beleza? Mário, beleza? Então, Cleiton, sabemos que aqui no estado de Mato Grosso teremos um campeonato estadual de xadrez, né? Parece que vai Isso, ser em Várzea Grande. Aí, vamos supor, eu gostaria de levar alguns alunos, né? isso. Por exemplo, o que você me aconselharia de que projeto que eu tenho que fazer para me poder captar um recurso para hospedagem, é, para ônibus também da prefeitura? O que que eu posso fazer nesse sentido? No caso aí, como nós estamos falando do município um pouco mais pequeno, né? A primeira questão ela é na secretaria, né?
conversar com o pessoal se eles têm algum subsídio direto para isso. Por quê? Por exemplo, tanto o estado do Mato Grosso como as prefeituras aqui chamam de contratos, né, de atas com algumas empresas, né? Então, vamos lá. Às vezes eles fazem atas de empresa de transporte, que eles têm X material, então eles poderiam dar a passagem, por exemplo, né? Às vezes, se ele tem uma ata de ônibus, o município falou assim, ó, vou gastar 30 mil de ônibus. Ele contrata uma empresa, faz uma licitação, a empresa fala assim, ó, eu cobro, sei lá, R$ 12 o quilômetro rodado, outra 15, tal, faz a licitação. A menor, ele fala assim, eu vou executar 100 mil quilômetros. A sua viagem é 10, ele pega 10 quilômetros, exemplo, né? E coloca para a sua viagem. Mas aí tem que saber no município que ata o município tem. Se o município tem ata de transporte, não tem, beleza. Aí não tem como a prefeitura pagar nada, né? Porque assim, vejamos, aqui na cidade, aqui nós é longe, né, da capital. Nós temos cerca de 650 quilômetros até Várzea Grande, até Cuiabá. Então, porque assim, se é caso a gente fazer um campeonato na capital, a gente precisaria de um recurso também para hospedagem, né, para os alunos. Ou, não sei se tem alojamento, se a federação dispõe de alojamento, como funciona esse sentido, né? Na nossa sede lá, a gente tem um quarto lá, né, que serve de alojamento, mas nós temos só quatro camas lá. Mas a gente pode ocupar salas lá, não tem problema. Uhum. Lá o espaço é nosso. Mas o que eu digo assim, para evento, como a gente faz aqui, a gente sempre coloca uma escola de alojamento. Tranquilo. Uhum. Hospedagem é mais tranquilo. Pode ser alojado aqui na minha escola também. Eu dou esse acesso aí. Mas, assim, a questão que mais pesa é a questão do transporte mesmo, né? E aí tem que ver na prefeitura, né? Até conversar com o Whitson, ou conversar com o próprio Arno aí, se ele Sim. tem Uhum. contato, ver se o pessoal tem a ata aí, se eles têm algum jeito de ajudar, né? Às vezes tem van, né? Eu também, quando eu trabalhava no município em Campo Novo do Parecis, tinha uma van lá, né? Eles, cara, tinha vários eventos, né? Então cada modalidade tinha umas 2 viagens, né, por ano. Então, o caso mais indicado é aí nesse sentido, né? Ok, então, obrigado, professor. Mas pode falar com o vídeo. A grande maioria, assim, a gente tem que muito peitar as coisas, né? Para me conseguir os ônibus lá, né? Era uma briga com o secretário, né? Normal, né? Verdade. Você vai ser briga com o secretário. Não vai dar. Aí você vai lá no vereador, fala, enche o saco do vereador por encher o saco do secretário. É normal. Tem que saber lidar com esse povo aí. Tem jeito não. Tranquilo. Fala com o Whitson aí. Alguém mais, gente, tem alguma ideia aí de algum projeto, de alguma situação? Para a gente trocar alguma ideia? Se não, vamos entrar aqui numa parte aqui, eu quero trazer uma parte teórica, a gente já discutiu bastante sobre uma parte prática, é importante, né, para a gente trocar algumas ideias aqui. Quero falar para vocês também aqui da parte da pesquisa como um todo, tá? Vou abrir aqui um slide aqui rapidinho. Vocês estão vendo aqui, gente? Sim. Sim. Então, beleza, vamos lá então. Então, para a gente discutir um pouco sobre pesquisa, né, a gente vai falar sobre os tipos de conhecimento. Então, eu vou passar bem rápido para a gente entender que existem alguns tipos de conhecimento hoje e eles são classificados, que é o conhecimento empírico, filosófico, o teológico e religioso e o científico, né? Isso é muito importante para a pesquisa, né? Vamos lá, aquele conhecimento empírico, o que que é? É aquele senso comum, aquele que é trazido de geração para geração, né? Quando a mãe fala que vai, a avó fala, toma um chazinho disso aqui, porque isso que é bom para isso, né? Às vezes, ninguém testou cientificamente, mas pode ser que isso foi um conhecimento adquirido ao longo do tempo. Então, tudo que é adquirido ao longo de uma vivência não experimental, é claro, é um conhecimento empírico.
né? Então, quando a gente que trabalha na área da ciência, quando ela vai questionar algum fato, isso a gente fala muito sobre isso, né? Fala assim, a pessoa dá uma opinião, eu não concordo com isso. Beleza, você não concorda baseado em quê? Né? Vou falar aqui vou jogar uma, uma situação na nossa área aqui. Vocês acreditam que o xadrez desenvolva a inteligência? Vou falar aqui, o que vocês acham? Vocês acham que o xadrez desenvolve a inteligência, sim ou não? O que vocês acham? Sim, não, depende, Sim. sim. Somente um acha que sim ou não? O que vocês acham? Alguém mais se arriscaria O aí? pessoal está Sim, escrevendo. sim, No sim. chat, tá escrevendo no Sim. chat. Tá no chat aí. Sim, ótimo. Vamos usar o chat aí. Ok. Agora vem a pergunta. Se todo mundo acredita que o xadrez desenvolve a inteligência, aí vem a pergunta, aí a ciência vem assim, mas da onde vocês tiram essa informação que o xadrez foi feito algum estudo parametrizado? Então, assim, quando a gente vai para esse campo, vai falar, não, mas eu tenho conhecimento. Eu sentei com o aluno, ensinei para ele, vi ele sair desse A para B, se desenvolveu. Eu fui mudado pelo xadrez. Não que eu era um cara muito desnorteado da vida, mas o xadrez me ajudou a ter uma percepção do mundo, desenvolveu minha atenção, concentração, né? Mas quando a gente fala assim, que de fato o xadrez desenvolve inteligência, eu preciso entender se eu tenho estudos científicos que comprovam isso. Pode ser importante, sim ou não? Sim, se eu me tratar num campo científico, e não se eu tratar num contexto empírico, né? E por que eu estou falando exclusivamente do xadrez ligado à inteligência? Porque eu, particularmente, sempre tive essa pergunta. E na minha dissertação de mestrado, eu estudei especificamente isso. Então, a minha dissertação de mestrado foi verificar a influência do xadrez na inteligência da criança. E aí você me pergunta, como que eu fiz isso? Né? Porque quando a gente vai trabalhar numa pesquisa, a gente nunca pode começar afirmando xadrez desenvolve inteligência. Nem falando que o xadrez não desenvolve. A gente precisa fazer uma pesquisa específica, um teste, naquela região, com aquele público de pessoas. E aí, né, eu por um ano, né, por 2 anos, desenvolvi esse estudo. Né? E aí, o que aconteceu? Só para vocês entenderem a situação. Eu peguei um grupo de crianças que não tem conhecimento nenhum prévio de xadrez. Isso é muito importante entender, tá? Para mim, e aí eu tive que seguir uma pesquisa, né, com todo o rigor científico para que não seja, para que a pesquisa não seja, eu digo assim, nenhum viés de contaminação. Por exemplo, se eu chegar numa sala hoje e falar assim, quem que gostaria de participar da pesquisa vai ser xadrez? Obviamente que mais os nerdzinhos vão querer participar desse projeto. Então, eu já estou contaminando ali. Então, eu peguei uma escola que participou do processo, onde que até a seleção dos meus pulos foi uma seleção aleatória. E aí eu fiz vários autores descritos como um experimento ideal. O que seria um experimento ideal? Seria a gente desenvolver um estudo, né, que tenha um rigor metodológico para a sua aplicação e tenha a perspectiva de ter um resultado mais fiel, né? Então, dei esse exemplo para vocês. Primeiro, eu preciso ter um grupo de controle, um que faça alguma situação e uma que faça uma outra, para a gente poder comparar. E na minha pesquisa, eu usei 3 grupos. Uma que jogou xadrez, né, que não sabia e jogou xadrez. Um que não fez nada e um que fez jogos que não seja xadrez. Porque não basta eu só fazer um grupo que joga xadrez, que não. É óbvio que vai dar diferença naquilo que joga xadrez. Mas e se eu tivesse um grupo que fizesse uma análise de algo similar ao jogo? Né? Só o xadrez, que seria um jogo. Será que ia ter diferença, de fato? Né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente fez. Então, né, eu fiz sim essa pesquisa, né?
analisei todo esse processo, né? E eu não vou falar o resultado, porque na próxima aula eu vou trazer esse estudo para vocês e vou falar um pouco dessa pesquisa. Mas os nossos resultados aí foram, né, interessantes, tá bom? Próxima aula eu prometo que trago para vocês aí os dados dessa pesquisa, tá? E vou explicar para vocês. Por que eu estou dizendo isso? Então, a partir da perspectiva que eu faço uma pesquisa, analiso, é uma metodologia e tal, eu consigo chegar nesse conhecimento científico. Se não, até lá eu tenho um conhecimento empírico, bom? Quer dizer que o conhecimento é ruim, errado? Não, pelo contrário. É um conhecimento que enquanto ele não for provado, ele ainda permanece conhecimento empírico, tá? Para a gente entender. Conhecimento filosófico é o quê? É a partir do processo de reflexão, né, sobre aquilo que está acontecendo, né? Se a gente tiver uma situação específica aí do nosso cotidiano, se a gente tivesse que raciocinar, né, a partir de uma perspectiva aí, vou trazer para a nossa realidade, será que o xadrez, de fato, ele faz bem para a saúde, né? Eu posso, muito vezes, não construir uma narrativa através de pesquisa, mas sim construir uma narrativa através da filosofia, somente do pensamento. Eu não construo nada, assim, de fato, assim, de pesquisa, de análise, tanto do sentido clínico, quanto do sentido da pesquisa, mas através do processo reflexivo, né, de compreender, de pensar e analisar sobre isso. Também é um tipo de conhecimento, tá? Então, tem um conhecimento que a gente viu empírico, científico, e também tem o conhecimento religioso, que é baseado nas experiências e dogmas, doutrinas que a pessoa viveu, né? Pode ser assim, que às vezes fala assim, você acredita em Deus? A pessoa, eu acredito, mas é baseado no quê? Baseado na experiência e conhecimento que ele tem sobre essa vivência que ele teve, né? Então, nós temos esses tipos de conhecimento. E o conhecimento científico, por último, que eu já falei, que é um conhecimento baseado, né, atividade científica, experimento, pressuposto. Então, nós temos esses tipos de pesquisa, os 4 tipos de conhecimento: empírico, filosófico, religioso e o científico. Hoje, né, todos esses são importantes em alguns determinados segmentos, né? Hoje, e aí a gente leva uma reflexão assim, né? Então a gente está saindo, né, no campo de projetos e tal, e agora a gente vai falar sobre pesquisa, né? Porque a nossa disciplina faz parte disso, que é metodologia da pesquisa. A gente vai falar sobre o que é uma pesquisa em si, para que ela serve hoje, né? Então, por exemplo, hoje, né, eu quero analisar o nosso grupo aqui, nosso grupo de alunos. Eu posso fazer uma pesquisa aqui, né? Eu vou falar assim, quantos nós estamos aqui, deixa eu saber, nós estamos em 16. Vamos fazer uma pesquisa? Quantos que tem do sexo masculino, quantos tem do sexo feminino? Eu tenho aqui, vamos lá, 2 mulheres, né? Então, vamos imaginar aqui que nós estamos no universo de 16, 2 mulheres. Aí eu faço uma regra de 3 ali, né? 16 está para 100, 2, 200, 200 dividido por 16. 12,5% são mulheres e, né, o restante nós temos de homens. Então, assim, eu fiz uma pesquisa. Quantos estão de camiseta preta? Quantos estão com a webcam ligada? Quantos que estão sentados no sofá? Então, eu tenho uma pesquisa, né? É claro que a pesquisa se move pelo interesse na situação. Então, assim, a pesquisa, nessa perspectiva sistêmica, ela tem que ter um objetivo, ela tem que servir para alguma coisa, né? Aqui nós temos autores que falam que a pesquisa ela pode ser considerada um procedimento formal, como método de um pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico, se constitui um caminho para se conhecer a realidade ou verdades parciais. Por quê? Por que ela fala de verdades parciais? Isso a gente tem que entender. Porque, de repente, a gente faz uma pesquisa numa escola, dá um resultado diferente. A gente faz pesquisa numa outra escola, resultado diferente. Então, cada escola é uma pesquisa diferente. A mesma pesquisa aqui que eu posso fazer na mesma pesquisa, com o mesmo número de aluno,
na mesma idade, ela pode ser diferente, cada resultado em escolas diferentes. O que isso significa? Significa, primeiro, que cada escola tem a sua realidade, só que dados que eu identifico aqui de maneira geral e dados que eu identifico de maneira geral lá na outra comunidade são dados relativamente similares, e a partir desse dado similar eu construo algumas informações importantes, né? E aí eu tenho pesquisas quantitativas e pesquisas qualitativas, né? Pesquisas quantitativas que eu trabalho com porcentagem, eu trabalho com quantitativo, né, que eu posso contar. Então, por exemplo, pesquisa das camisetas aí, né, por exemplo, das quantidade de homens e mulheres que a gente tem aqui no curso. Então, tem 12,% da mulher. Então, esse é um dado quantitativo. Qualitativo é se eu fizesse uma pergunta aqui para vocês, falasse, o que vocês acham, né, sobre as mulheres no xadrez? Ah, não, as mulheres no xadrez é importante, a participação dela é importante. Então, ela está fazendo uma descrição do livre discurso. E a partir dessa perspectiva, eu não tenho dados, especificamente. Eu posso sim, mas a ideia acertar o da qualitativa é falar sobre qualidade, na descrição do sentido de entender essa perspectiva. Então, uma pesquisa ela pode ser quantitativa e qualitativa. Eu também posso ter uma pesquisa que ela quali-quanti, ou seja, ela é tanto qualitativa como quantitativa. Ou seja, eu posso ter os mesmos dados. Eu posso fazer um questionário. No questionário 1, por exemplo, colocar, identifique seu sexo, masculino ou feminino. Aí vai estar lá, xizinho. Depois eu analiso 100 pessoas, eu vou ter 70% é um, 70%, 30% outro. É quantitativo. Aí eu posso ter uma questão aberta também. Descreva a importância do xadrez para você. Ah, o xadrez mudou minha vida, o xadrez foi importante para minha formação, o xadrez me tirou das drogas, o xadrez tirou da rua. Beleza, é uma questão qualitativa. Só que eu posso realocar essas informações a partir de uma situação. Ou vou criar um bloco de conteúdo onde fala que o xadrez desenvolveu o benefício mental, que o xadrez benefício pessoal, que o xadrez criou o benefício tal. Então, eu posso reorganizar, transformar ela no quantitativo também. Aí ela parte de um processo quali-quanti. E aí nós temos alguns tipos de pesquisas, né? Que a gente pode ter pesquisa bibliográfica, documental, pesquisa de campo, estudo de caso, né? Partindo dessa perspectiva. O que seria isso? Eu hoje podemos fazer uma pesquisa que se eu falasse, ó, gente, vamos fazer uma pesquisa todo mundo junto? Vamos fazer uma pesquisa bibliográfica, seria, nós vamos ir nos livros, artigos, dissertações, e identificar informações sobre um determinado assunto. Vamos pesquisar sobre benefícios do xadrez? Aí, beleza. Vamos lá, ó, tal autor fala isso, tal autor fala isso, tal autor fala isso. Então, a gente está fazendo um estudo bibliográfico. Porque eu posso ter um estudo bibliográfico, né, ou um tipo de procedimento. Eu posso ter vários juntos, mas eu posso especificar. Por exemplo, tem entidades que você pode fazer uma pesquisa bibliográfica ou pode fazer uma pesquisa científica de campo, por exemplo. O que vai definir isso? Vai definir por algumas coisas, inclusive que é algum órgão que a gente vai fazer, que é o CEP, que é o Conselho Ético em Pesquisa em Seres Humanos. Que eu não posso hoje fazer qualquer tipo de pesquisa com pessoas se no projeto não for aprovado no CEP. Tá? O CEP, que é um órgão, né, que avalia os tipos de pesquisa. E a gente vai identificar ali depois o porquê disso. Tá? Aí existe aqui, eu vou falar só os tipos de pesquisa e depois a gente vai entender o por isso. Então, pesquisa bibliográfica, eu posso fazer um estudo, posso fazer um artigo, só analisando os livros e os artigos. Eu posso também fazer uma pesquisa documental. Por exemplo, que eu quero ver o histórico das crianças que estudaram aqui na escola onde eu trabalho. Que tipo de documento eu vou analisar? Documental. Então, é uma pesquisa documental, que é uma pesquisa que só vou analisar documentos. Pesquisa de campo, ou seja, que é uma pesquisa que eu vou a campo, eu vou na rua, vou numa comunidade, eu vou numa escola, onde que eu preciso analisar uma coleta junto às pessoas. Ou seja, não vou ficar só numa pesquisa bibliográfica lá, vou numa pesquisa mais de campo. E estudo de caso também é um estudo de caso específico. Eu quero analisar o benefício do xadrez para as crianças da escola fulano de tal.
Porque eu não quero estudar todas as escolas, eu vou fazer um estudo de caso, vou analisar aquelas crianças lá daquela escola, tá? Por que é importante saber sobre pesquisa? Porque, assim, eu não posso hoje fazer qualquer pesquisa de qualquer jeito. Quando você envolve pessoas, você envolve seres humanos, existe um protocolo para realizar uma pesquisa. Não estou falando de uma pesquisa simples, que vai ver como que as crianças estão partindo. Estou falando de uma pesquisa séria, que vai produzir um artigo, vai produzir uma dissertação, vai produzir um mestrado, né? Então, e por quê? Porque nós tivemos casos na nossa história que levaram hoje a ter comitê de éticas pelo Brasil e identificarem, né, quais pesquisas podem ser feitas e aplicadas às pessoas. Por quê? Se a gente pegar lá na Segunda Guerra Mundial, né, lá nos campos de concentração nazista, aconteceu diversas atrocidades com os judeus. Né? Nós existiam médicos, né, nazistas que se utilizaram, né, da pesquisa para fazer diversas atrocidades, né? Que aí a gente pode ver, como a gente está vendo na imagem aqui, grudaram as pessoas, eles injetavam o sangue de um irmão em outro, né? Eles injetavam tinta nos olhos de gêmeos para tentar alterar a pigmentação do íris, né? Injetava clorofórmio no coração e para ver como o sangue coagulava e como isso fazia o coração parar, né? Diversas pessoas serviam de cobaias, né? Tirar órgão das pessoas para ver quanto tempo que elas duravam, né? Então, assim, deixavam bebês, crianças morrer de fome. Então, assim, cortavam os pulsos para saber quanto tempo aí a pessoa vivia ali, até derramar o sangue, gêmeos, né? Curava com um para ver se dava outra reação. Então, assim, naquela época ali, foram feitos diversos experimentos assim, que não deviam, obviamente, legais, né, ser feitos. Algumas atrocidades, depois teve código de Nuremberg, teve alguns códigos internacionais que foram criados, né, de forma que as pesquisas que foram feitas no futuro pudessem ter cuidados. Hoje, né, uma pessoa, ela para participar de alguma pesquisa, ela pode assinar um termo de consentimento livre esclarecido. Quem vai fazer a pesquisa, ela tem que falar tudo o que vai acontecer na pesquisa, os efeitos positivos, os efeitos negativos. A pessoa tem que assinar para ser válido. Hoje, oficialmente, ninguém participa de uma pesquisa sem ter um conhecimento prévio do que vai acontecer. Então, justamente é por isso que aconteceu. Então, hoje, nós temos os CEPs, hoje no Brasil, que é chamado de Comitê de Ética e Pesquisa. Então, se a gente vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, antes de você realizar o seu projeto, você tem que pegar o seu projeto, né, e cadastrar na plataforma Brasil, né, lá vai ter o objetivo da pesquisa, tal, como vai ser e tal. Essa plataforma vai redimensionar a sua pesquisa, né, para um CEP, que é um conselho desse. O conselho é a reunião de algumas pessoas, elas vão analisar e discutir a sua pesquisa, vai falar, olha, qual é o objetivo dessa pesquisa? Mas ele falou que quer fazer com crianças, né? Mas aqui não fala que o pai não vai ser avisado, né? Vai ser essa pesquisa onde? Vai ter mais um adulto com ela? E se ela não quiser fazer? Então, pode ter um monte de protocolo que essas pessoas que estão ali para, né, ser uma comissão para avaliar se essa pesquisa vai ter benefício ou não. Porque imagina a pessoa vai fazer uma pesquisa, né, com um grupo vulnerável, por exemplo, com depressão. E aí coloca a pergunta se está com medo de morrer? Você tem sensativa de morrer? Você vai estimular ainda mais o problema dela. Então, assim, o objetivo do CEP, né, é poder ajudar, né, a analisar essas pesquisas e ver se essas pesquisas elas de fato não vão ser prejudiciais para a pessoa. Pelos músculos do pescoço e pelos músculos abdominais. Mutar. Entendido? Então é para isso
que serve o CEP para ajudar nessa perspectiva. Então, né, você faz a inscrição na plataforma Brasil e manda a pesquisa lá, ok? Gente, deu para entender um pouco a importância hoje de fazer uma pesquisa, por que tem que fazer uma pesquisa aí, tem que passar no comitê de ética, porque já aconteceram algumas atrocidades no passado, entenderam? Então, assim, para um projeto, por exemplo, de mestrado, e possivelmente, se alguns de vocês tiverem interesse, vocês também vão poder, né, vocês vão ter que fazer um projeto, lá vai ter o objetivo, metodologia, vai explicar como que você vai fazer a pesquisa, e essa pesquisa, né, vai para o comitê de ética e eles vão avaliar, né, para poder desenvolver essas ações, beleza? A princípio, hoje a nossa aula era para discutir alguns projetos, algumas ideias, e vocês conhecerem um pouco sobre pesquisa. Para nas próximas aulas, a gente vai falar um pouco assim sobre o que é como a gente constrói um objetivo, né, numa pesquisa, né, como que a gente faz uma introdução, metodologia, para a gente poder ajudar vocês a construir esse processo. Eu vou mandar alguns modelos de projeto para vocês darem uma olhada, beleza? Alguém gostaria de falar alguma coisa, trocar uma ideia aí? Ô, Cleiton, a Mauri, esse Ok. material que você postou para nós sobre pesquisa, você vai colocar na nossa plataforma aí, na Isso, sala de aula? isso. Vou sempre salvar lá e colocar na parte de atividades, né? E eu sempre mando uma atividadezinha lá para vocês interagir também. Mas eu vou mandar lá. Beleza, a gente dá uma O lida, vídeo né? também vai estar salvo lá no YouTube, né? Às vezes, se quiser rever também alguma coisa. Tranquilo, obrigado. Nada. Alguém mais gostaria de Magnífico. que achou interessante, tem alguma dúvida? Tranquilo? Pessoal, da minha parte, hoje era isso daí, tá? Quero deixar aqui um espacinho aberto para vocês, se alguém tiver alguma dúvida, quer trocar alguma ideia que não seja que a gente conversou hoje. Tá tudo bem? Tudo certo? Cleiton, só uma pergunta. O Ótimo. projeto para a gente escrever para captação de recursos, para a gente tentar pela PAN, você vai passar para nós no decorrer das aulas? A maneira de fazer? Isso. Como esse projeto, como eu já falei para vocês, né? Eu vou colocar ali, por exemplo, no modelo de um termo de referência, né? Que é que a gente usa, né? Para captar algum recurso, né? Vou mandar para vocês também. Deixar ali na plataforma. Vocês vão ver que não é complexo, né? Porque não é só aquele termo de referência, né? Quando você vai fazer um convênio, né, para o governo, porque é muito mais saber se a entidade está habilitada do que o projeto em si, né? Mas que aí imagina ter uns 30 documentos lá para você mandar para o governo. Um desses é o projeto. Os outros 30 é para saber sobre a entidade, se ela já fez projeto, se ela não fez, se ela tem convênio, se ela já prestou conta, se ela orçamento das empresas. Então, tem todo um processo aí. Mas eu vou deixar um modelo lá para vocês também, né? Modelo de outros projetos também, né? A elaboração de um livro serviria como um projeto? Depende. Que a ideia é assim, tudo é o propósito, né? O propósito de um livro, o que é? É você compilar algumas informações, colocar na moldura e beleza. Porque o projeto em si é uma projeção de algo, né? Pode, né? Por exemplo, mas geralmente a gente faz a produção de um livro com um produto final, porque, por exemplo, assim, a gente vai analisar, vamos gerar um projeto. Vamos fazer um projeto para analisar os benefícios do xadrez nas todas as escolas que a gente trabalha ou nas comunidades. Eu vou pedir para minhas, cada um vai pedir para suas, ou para as pessoas que conhecem, e a gente vai fazer uma estatística. Ó, 70% das pessoas que a gente pesquisou junto fala do xadrez isso. Outros já acham mais difícil, hoje é mais chato. Então, beleza. E aí, com esses produtos finais, a gente pode escrever um livro, um exemplo, né?
o que a gente faz aqui muito na pós, né, algumas pessoas, né, optaram por alguns anos de escrever, por exemplo, um artigo, e a gente fez, de repente pode fazer uma publicação, alguma coisa nesse sentido, mas depende muito dos objetivos aí. Tá bom? Alguém mais aí gostaria de compartilhar, trocar uma ideia? Se não, pessoal, vamos tirar uma foto aqui, pedir para todos vocês ligar a webcam. Vamos dar o ar da graça aí. Nós vamos tirar uma foto aqui e mandar no grupo e finalizamos a nossa aula de hoje. Bom cabelinho. Vou jogar o cabelo pro lado aqui, porque o meu já deu uma... Beleza? Deixa eu tirar um print screen aqui também. Aí, ó, os colegas estão abrindo. Vamos tirar uma foto aí, gente. Corri aí. Eu não vou abrir a webcam, não, que eu tô deitada aqui dormindo. Não, Tô ouvindo quietinho. não, isso aí, Ai, pessoal. Tranquilo. Valeu. Boa noite para vocês, bom descanso. Quarta-feira que vem nós estamos Boa aí noite. para dialogar e aprender um pouco mais aí com todos aí. Beleza? Boa Bom noite a descanso, todos. boa noite, Até boa mais. semana para vocês. Com Deus. Boa noite também. Boa Tchau. noite.